Paridade de armas dentro do cenário do sistema acusatório. Você provavelmente supõe, acha que já viu tudo sobre esse tema, mas eu garanto que não. Até mesmo porque, em março desse ano de 2024, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisou um caso extremamente interessante e, de certa maneira, contraintuitivo, e eu vou comentar exatamente sobre ele no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho, e através daqui do nosso sistema, do nosso canal, a gente tenta trazer as principais e mais importantes atualizações dentro do cenário do processo penal, direito penal, leis penais especiais, execução, criminologia, enfim, tudo aquilo que importa para sua atualização, seu aprofundamento, seu conhecimento, beleza? Tranquilo? Sem mais delongas, vamos entender aqui mais essa decisão sufragada em sede de recurso extraordinário registrado sob o número 1.310.109, analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mais um resquício daqueles casos da pior e mais tenebrosa operação aí, pelo menos nos últimos 50 anos, aquilo que as nossas futuras gerações precisam refletir, precisam entender para que nunca mais ocorra a sucessão de crimes que de fato ocorreram na gestão da persecução penal referente à Operação Lava Jato. E ela continua trazendo frutos, pelo menos para que a gente entenda e aprenda um pouco mais. O que é que acontece aqui? Vamos entender. Como eu disse, é um caso oriundo da Operação Lava Jato, que gerou uma profusão de ações penais. Então a gente tem aqui, dentro de um processo que eu vou chamar de processo A, uma série de acusados no polo passivo. Beleza. A instrução ela vai acontecendo e, uma vez finalizada a instrução probatória com oitiva, respectivamente, das testemunhas de acusação e testemunha de defesa, e surge aqui um pretenso fato novo. Que fato novo é esse, Pedro? João das Couves, outro réu em uma outra ação penal dentro da mesma operação, no caso a Operação Lava Jato, ele firma nesse novo processo um acordo de colaboração premiada. E a partir do momento em que há esse acordo de colaboração premiada, o Ministério Público pleiteia, sugerindo se tratar, doutores e doutoras, aqui de fato novo, na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, uma intimação e a permissão para a oitiva daquela testemunha. E isso é possível, enfim, no caso concreto, no processo 1, o juiz admite e opta por ouvir João das Couves, esse réu que em outro processo se tornou colaborador premiado, como testemunha aqui do juízo nesse processo de número 1. A testemunha do juízo é aquela de bastante questionável constitucionalidade, trazida na órbita do artigo 209 do CPP, mas que é admitida pela maior parte da doutrina e unanimemente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Dentro dessa ótica, é isso e que a gente vai discutir aqui. Pedro, mas qual é o ponto nevrálgico? Cuidado, porque poucos comentaram sobre esse precedente, mas alguns que comentaram, me parece, ou não entenderam ou trouxeram uma pequena confusão, porque sugestionaram que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal teria afirmado que, nessa ótica, violaria o sistema da paridade de armas e o próprio sistema acusatório admitir que essa testemunha nova, lastreada nesse suposto fato novo, fosse ouvida no processo 1. E não foi exatamente isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, vamos trazer quais os argumentos da defesa, beleza? O primeiro ponto trazido à baila no recurso manejado interposto pela defesa, lembro, recurso extraordinário 1.310.109.000, foi no sentido de que essa acepção, essa aceitação da testemunha nova por fato posterior, ela produz uma efetiva e concreta desvantagem processual em relação ao réu, em relação à defesa.
Isso porque viabilizaria, incutiria e estabeleceria, de certa forma, uma implícita, efetiva ou potencial eleição por parte do órgão acusatório do melhor momento para produzir a sua prova. Então, diante disso, o que é que a gente tinha? Deixa eu só aqui, dentro da ótica da defesa, haveria aqui fundamentalmente uma deturpação e, por que não, violação do artigo 400. Eu primeiro preciso obedecer à lógica estruturada, o sistema dialético inerente ao sistema acusatório. Primeiro eu tenho a oitiva das testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Via de regra, é isso que acontece no sistema acusatório. Primeiro a gente ouve a acusação, depois a defesa, beleza? Tranquilo? Mas Pedro, aqui houve o reconhecimento como testemunha do juízo. Isso não é possível? Claro que é possível, mas perceba que só foi possível por uma certa, não vou dizer manobra ou manipulação, mas uma percepção ou iniciativa pautada pela a própria acusação. E o caso chegou e finalmente foi julgado pela segunda turma. E aqui é muito importante, veja, o pedido da defesa principal é de reconhecimento da ilicitude da oitiva dessa testemunha colaborador premiado num outro processo, no processo 1 aqui. Mas, apesar de essa ser a tese defensiva, que, como a gente viu, sustentava o reconhecimento da violação à paridade de armas, do sistema acusatório, do devido processo legal, com a consequente nulidade da prova, por quê? Porque isso culminaria num desequilíbrio de forças e violação ao artigo 400, não foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Porque se a gente assimila, fica parecendo que não poderia ter havido a oitiva dessa testemunha. O que não foi isso que a corte apontou. Não foi, Pedro? Então eu estou meio confuso, eu estou meio confusa. Calma que eu vou explicar. O que o Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, disse, por maioria de votos, se não me falha a memória, só votou em contrário o ministro Fachin, foi justamente, doutores e doutoras, que para a oitiva dessa nova testemunha aqui, por fato posterior, lastreando nesse caso concreto, seria possível desde que houvesse a reabertura da instrução. Houve fato novo, eu posso ouvir essa testemunha, mas por cautela eu também abrirei a possibilidade, eu também abrirei a prerrogativa para a parte contrária, no caso para a defesa, que em desejando apresente provas outras, inclusive outras testemunhas que possam eventualmente funcionar como contramedida, contra-informação, contra-prova a essa nova prova, a essa oitiva específica desse colaborador premiado como testemunha. Porque sem haver essa reabertura de instrução com a possibilidade de contraprodução de prova, contra-informação, aí sim estaria absolutamente violada, desequilibrada a balança, doutores e doutoras, da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório. Na verdade, vale salientar a importância, o importante destaque do ministro André Mendonça. Já havia outros ministros assim apontados, mas ele fez questão no julgamento de fazer a referência de que a afronta à paridade de armas não ocorreu em virtude do deferimento da oitiva do colaborador como testemunha do juízo, mas sim pelo fato do juízo de origem não ter facultado à defesa a oportunidade de renovar no plano concreto a produção de contraprovas específicas àquele depoimento do colaborador, mediante a reabertura da oitiva da vítima ou das testemunhas de forma a seguir o artigo 400. Então não é a problemática a oitiva da nova testemunha do colaborador premiado como testemunha de juízo, mas fundamentalmente por não facultar a reabertura para a produção de contraprova em relação a esse fato. Beleza?
Tranquilo? Então toma muito cuidado, por quê? Porque a gente aqui tem uma miríade de informações que podem ser exploradas no seu concurso, tanto em provas objetivas como em provas concretas, e aqui você entende absolutamente o que de fato ocorreu nesse julgamento. Tomei o cuidado de ler os votos dos ministros para trazer aquilo que de fato ocorrera, porque quando eu havia lido a notícia, eu de fato não tinha entendido isso. Opa, mas qual foi o fundamento aqui? Me parece forçação de barra, mesmo com a visão voltada para a defesa. Quando a gente lê os votos dos ministros, especialmente o ministro Gilmar e o ministro André Mendonça, a coisa fica muito mais clara. Espero que tenha ficado claro para você, concordando ou não, me parece bastante razoável, mas espero que vocês tenham, acima de qualquer coisa, entendido. Comenta aí embaixo, não esquece, deixe seu joinha e não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!